Por que é mito dizer que a escravidão da antiguidade não foi ruim? Charles Bonner, estudioso da escravidão da antiguidade e do início da história do cristianismo, explica 3 mitos que dificultam a compreensão da escravidão antiga. Gravura em relevo ilustra uma fila de prisioneiros do Templo do Sol de Abu Simbel do Egito. Fotos e imagens via BBC. Devido às minhas pesquisas sobre a escravidão do antigo mundo mediterrâneo, especialmente na Bíblia, costumo ouvir comentários como: a escravidão era totalmente diferente daquela época, certo? Bem, não pode ter sido tão ruim. As pessoas escravizadas não conseguiam comprar sua liberdade? A maior parte das pessoas dos Estados Unidos e da Europa do século XXI conhece mais sobre o comércio de pessoas escravizadas através do Atlântico como entre os séculos XVI e XIX. Elas vivem em sociedades profundamente moldadas por aquela escravidão. A pessoa pode também observar os efeitos da escravidão moderna em toda parte, desde o encarceramento em massa até a segregação de moradias e os hábitos de voto. Já os efeitos da escravidão da antiguidade são menos perceptíveis hoje em dia, e a maior parte dos americanos tem apenas uma vaga ideia de como ela funcionava. Algumas pessoas podem se lembrar das histórias bíblicas como os irmãos ciumentos de José que o escravizaram e venderam. Outros podem referir-se a filmes como Spartacus, 1960, ao mito de que as pessoas escravizadas teriam construído as pirâmides do Egito. Como esse tipo de escravidão ocorreram muito tempo atrás e não eram baseadas no racismo moderno, algumas pessoas têm a impressão de que eles eram menos rígidos ou menos violentos. Esta impressão abre o espaço para que figuras públicas atuais como o teólogo cristão e filósofo analítico William Lane Craig defendam que, na verdade, a escravidão da antiguidade era benéfica para as pessoas escravizadas. Fatores modernos como o capitalismo e a pseudociência racista levaram ao longo e doloroso comércio transatlântico de pessoas escravizadas. O trabalho escravo inspirou, por exemplo, teorias econômicas sobre o livre mercado e o comércio global, mas para compreender a escravidão daquela época ou para combater a escravidão atual, também precisamos entender a longa história dos trabalhos forçados. Como estudioso da escravidão da antiguidade do início da história do cristianismo, costumo encontrar 3 mitos que dificultam a compreensão da escravidão antiga e do desenvolvimento do sistema de escravidão ao longo do tempo. Relevo funerário romano da família de algumas pessoas escravizadas do século II d.C. Marido e esposa aparecem de mãos dadas com seu filho em pé entre eles, segurando um pombo. A inscrição os identifica como A. Decius Spinter Decia Spendusa e A. Decius Felício. Fotos e imagens via BBC. Mito número 1. Existe uma espécie de escravidão bíblica. O conjunto de textos que formam a Bíblia reúne séculos de diferentes escritores espalhados pelo Mediterrâneo e pela Mesopotâmia. Eles se encontravam em circunstâncias frequentemente muito distintas, o que dificulta a generalização de como funcionava a escravidão das sociedades bíblicas. O ponto mais importante a considerar é que a Bíblia hebraica, chamada pelos cristãos de Velho Testamento, surgiu pela primeira vez no Antigo Oriente Próximo, enquanto o Novo Testamento veio ao público do início do Império Romano. As formas de escravidão e trabalho forçado do Antigo Oriente Próximo em regiões como Egito, Assíria e Irã nem sempre significavam que as pessoas escravizadas eram consideradas mercadoria. Na verdade, algumas pessoas eram escravizadas temporariamente para pagamento de dívidas, mas este não era o caso de todas as pessoas escravizadas do Antigo Oriente Próximo. E certamente desde o final da República Romana e do início do Império Romano. Na verdade, milhões de pessoas foram traficadas em Roma
para trabalhos forçados em ambientes domésticos, urbanos e agrícola. Por isso, diversos períodos e culturas envolvidas na produção da literatura bíblica fazem com que não exista algo que possa ser considerado uma escravidão bíblica única, e também não existe uma perspectiva bíblica única sobre a escravidão. O máximo que se pode dizer é que nenhum escritor ou texto bíblico condena explicitamente a instituição da escravatura ou a manutenção de pessoas escravizadas como se fossem mercadorias. Na verdade, os questionamentos mais vigorosos sobre a escravidão pelos cristãos começaram a surgir no século IV d.C., com os textos de figuras históricas como o teólogo São Gregório de Nissa, que viveu da Capadócia, hoje parte da Turquia. José, vendido pelos seus irmãos, quadro de 1636 a 1641 da coleção do Museu Capitolino em Roma, da Itália. Foto, filme, arte, imagens, reeditagem, imagens, jet imagens via BBC. Mito número 2. A escravidão na antiguidade não era tão cruel. Este mito, como o primeiro, costuma surgir da associação entre algumas práticas de trabalho forçado no Egito do Oriente Próximo, como a escravidão para o pagamento de dívidas ou com a propriedade das pessoas escravizadas praticada pelos romanos. Quando nos concentramos em outras formas de trabalhos forçados em culturas específicas da antiguidade, fica difícil subestimar a prática disseminada da escravidão e sua brutalidade. Mas em todo o antigo Mediterrâneo existe evidência de uma série de práticas horríveis: marcação, açoitamento, desfiguração corporal, abuso sexual, tortura durante julgamentos legais, encarceramento, crucificação e muito mais. Existe uma inscrição latina da antiga cidade de Puteoli, perto de Nápoles, da Itália, que indicam qual o pagamento que os escravizadores poderiam oferecer aos encarregados de açoitar ou crucificar pessoas escravizadas. Os próprios cristãos não se isentaram de participar desta crueldade. Arqueólogos encontraram na Itália e até norte da África corares que os escravizadores colocaram nos seus escravizados, oferecendo uma recompensa pela sua devolução. Em caso de fuga, alguns desses corares incluíam símbolos cristãos como o Chi-Rho, que combina as duas primeiras letras do nome Jesus Cristo em grego. Um dos corares encontrados chega a mencionar que a pessoa deve ser devolvida para seu escravizador, no caso Félix, o arquidiácono. É difícil aplicar padrões morais contemporâneos a eras mais antigas, que dirá a sociedade de milhares de anos atrás. Mas mesmo em um mundo antigo no qual a escravidão sempre esteve presente, fica claro que nem todas as pessoas adotavam a ideologia da elite escravizadora. Existem registros de diversas rebeliões de pessoas escravizadas na Grécia e na Itália. A mais famosa delas envolveu o gladiador fugitivo Espartacus. Mito número 3. A escravidão da antiguidade não era discriminatória. Detalhes de relevo assírio mostram pessoas escravizadas trabalhando em uma pedreira, acervo do Museu Britânico. Fotos de imagens via BBC. A escravidão do Mediterrâneo antigo não se baseava na etnia nem na sua cor da pele, como ocorreu com o comércio de pessoas escravizadas através do Atlântico, mas isso não significa que os sistemas de escravidão da antiguidade não fossem discriminatórios. Grande parte da história da escravidão grega e romana envolve a escravidão de pessoas de outros grupos. Os atenienses escravizavam pessoas de fora de Atenas, os espartanos escravizavam pessoas que não eram espartanos, e os romanos escravizavam pessoas de fora de Roma. Muitas vezes capturadas ou vencidas em guerra, essas pessoas escravizadas eram transferidas à força para outra região, ou mantidas na sua terra ancestral e forçadas a fazer trabalhos agrícolas ou domésticos para os conquistadores. A lei romana exigia que a natio,
o local de origem dos escravizados fosse anunciado durante os leilões. Os escravizadores do Mediterrâneo Antigo priorizavam a compra de pessoas de diferentes partes do mundo por conta dos estereótipos sobre suas diversas características. O acadêmico romano Varrão, que escreveu sobre a gestão da agricultura, das coisas do campo e de Unicamp 2002, defendia que um escravizador não deveria ter muitas pessoas escravizadas da mesma nação ou que falassem o mesmo idioma para evitar que eles pudessem se organizar e criar rebeliões. A escravidão da antiguidade ainda categorizava alguns grupos de pessoas como outros, tratando-os como se fossem totalmente diferentes daqueles que o escravizaram. O quadro da escravidão, conhecido pela maioria dos norte-americanos, foi profundamente moldado pela sua época, particularmente pelo capitalismo e pelo racismo moderno, mas outras formas de escravidão praticadas ao longo da história humana não eram menos reais do que aquela. Compreender essas formas e suas causas podem nos ajudar a enfrentar a escravidão hoje em dia e no futuro, especialmente uma época em que alguns políticos voltam a defender que a escravidão transatlântica, na verdade, teria beneficiado as pessoas escravizadas. Chelsea Bonner é pesquisador em pós-doutorado do Centro de Ciências Humanas da Universidade Tufts, nos Estados Unidos. Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicos de Conversation e republicado sob licença Creative Commons. Leia aqui a versão original em inglês.